Apresentar aqui para nós. Ela está trazendo a palavra hoje para nós. Bom dia. Que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor Jesus permaneça sobre as nossas vidas. Amém? Quem me conhece? Então tem que me apresentar do zero mesmo. Vamos lá. Eu sou Nayara, de Goiânia, Goiás, mas não vim de lá, eu moro aqui mesmo, em São Paulo. Mas o Senhor me chamou para a missão quando eu tinha 8 anos. Aos 22 eu parti para a missão, para fazer o centro de treinamento missionário da nossa igreja, no Nordeste, em Natal, Rio Grande do Norte. Ali estudei por 2 anos, me formei em Missiologia e Bíblia, fiz um trabalho evangelístico na zona rural, em Genipapo, um distrito da cidade de Vera Cruz. Paralelo a isso, comecei a fazer o curso de plantação e revitalização de igrejas pelo CTM Sudeste, atualmente CTM Online, onde eu pude aprender coisas da contemporaneidade para as igrejas, novas formas de pregar, novas formas de sermos igreja. Daí vim para São Paulo para fazer teologia, então vim para a formação pastoral. Estudei de 2014 a 2017, na época o curso de teologia da nossa igreja tinha 4 anos. Me formei, nesses 4 anos em que eu estava fazendo teologia, eu fui pastora auxiliar do reverendo Pedro Teixeira Filho, que vocês devem conhecer, de Novo Osasco, de Osasco, o esposo da Elci, que nos deixou há alguns anos, então trabalhei ao lado do pastor Pedro. Depois fui licenciada para a IPI de Mauá, primeira IPI de Mauá, da qual o pastor Leontino já foi pastor. Ali fui auxiliar do reverendo Jaime Lago, meu amigo, padrinho do nosso casamento. De lá fui pastorear, ali a primeira vez como titular, a segunda IPI de Adema. Pastorei lá no período da pandemia, de 2019 a 2021. De lá fiquei 1 ano auxiliando na IPI de Água Rasa, auxiliando um pastor, reverendo Adalberto Oliveira, e de lá vim parar em Osasco, na IPI do Jardim Piratininga. Esse é o 2º ano, indo para o 3º ano. Sou pastor auxiliar do pastor Orlando Oliveira também, que vocês devem conhecer, esposo da Márcia, e que tem toda a família por aqui, filho da dona Olívia, e por aí vai. Então, estou apresentada. Então, eu sou missionária de origem e pastora de formação, e eu tive o privilégio de ter sido chamada pelo Senhor ainda na infância, por isso eu acredito muito na salvação das crianças. A gente deve parar de dizer que as crianças são o futuro da igreja. A gente tem que considerar que elas são o presente, porque Deus não precisa que elas se tornem adultas para serem a igreja de Cristo. Elas já são desde agora. A gente tem que parar de considerar que a classe infantil, colocando tudo no diminutivo, salinha, como se ali fosse menos espiritual do que estar no templo. Mas na verdade, quando eles vão para lá, eles vão para estudar a palavra de Deus, na linguagem deles, mas é um estudo da palavra. Então a gente deve acreditar nisso, que Deus salva as crianças. Deus me salvou com 8 anos. Então, por isso, eu sempre gosto de lembrar a igreja que acredite no ministério das crianças e dos adolescentes, porque Deus salva em qualquer idade e a gente pode ser igreja em qualquer momento da nossa vida. Inclusive na terceira idade, para que quem está mais tempo na caminhada não pense que se tornou inútil, que Deus não precisa mais do seu trabalho, do seu serviço. Porque se Ele te deixou nessa terra, é porque Ele ainda tem missão para você. Então, se hoje você não tem a mesma força para fazer as coisas que você fazia quando era mais jovem, descubra outras formas de ajudar, borde para a igreja, faça crochê, se disponibilize a receber, a ensinar.
Paulo fala, se eu não me engano, a Timóteo, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas sobre casamento, sobre vida familiar. Então, no reino de Deus tem espaço para todo mundo de todas as idades e ninguém tem desculpa para ficar de fora. Porque os idosos não são o passado da igreja e as crianças o futuro. Todos que estão aqui são presentes da igreja. Por isso a gente tem que servir hoje, enquanto nós temos tempo, para quando Jesus nos chamar, a gente poder dizer que completou a carreira, combateu o bom combate, guardou a fé e está guardando a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Convido a igreja a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 5. Se vocês não se importam, como faz muito tempo que eu não uso o microfone assim, eu vou segurá-lo, tá bom? Pronto, assim eu estou mais à vontade. Assim é legal, porque eu faço menos bagunça no púlpito, eu danço menos. Mas como faz muito tempo que eu não uso o microfone parado, eu estou ficando aflita, eu estou assim, então deixa eu segurar que aí eu me sinto mais natural. Romanos 8, a partir do verso 5. Nós vamos ler até o verso 14. Vamos lá. Todos acharam? Amém? Romanos, o Novo Testamento, capítulo 8. Se alguém não achou, a gente espera, não tem problema. Então está lá depois de Atos, passou os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, vem Romanos, aí capítulo 8. A gente vai ler do versículo 5 até o versículo 14. Assim nos diz a palavra do Senhor. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos e irmãs, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque, se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se, pelo Espírito, mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Feche seus olhos. Pai querido, essa é a tua palavra, viva e eficaz, capaz de penetrar o profundo do nosso ser, diferenciando os propósitos, os intentos do nosso coração, nos ensinando a viver de acordo com a tua vontade. Por isso, traz luz sobre a tua palavra, para que ela faça sentido para cada irmão e cada irmã, porque o Senhor conhece as lutas de cada um, as circunstâncias de cada um, a estrutura familiar de cada pessoa. O Senhor sabe como cada um veio esta manhã à tua casa
e por isso o teu Espírito é capaz de transmitir a tua palavra de modo a ser consolo para quem está aflito, ser desafio para quem está acomodado, porque o profeta diz que a palavra que sair da boca do Senhor não vai voltar vazia para ti, porque vai cumprir o propósito designado pelo Senhor. Por isso fala aos nossos corações, traz o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, a fim de que nós deixemos de lado por um instante as nossas preocupações e nos concentremos na explicação da tua palavra, a fim de que ela possa ser útil para a nossa mente, porque sendo transformados na nossa mente, nós vamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema desse texto, basicamente o tema do capítulo 8 de Romanos, é a certeza da salvação. É como se o apóstolo Paulo aprofundasse aqui a salvação do crente, o significado dela, o que acontece, as instruções e as certezas que o crente deve ter. E quando a gente pensa na pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, a gente ouve falar do poder para curar, por exemplo. A gente ouve falar nos dons espirituais. A gente ouve falar na unção do Espírito sobre os seus servos. Mas não é só isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele nos unge para nos usar. De fato, ele manifesta o seu poder na nossa vida. Até porque Jesus diz que sem ele nós não podemos fazer nada. Então, qualquer ato de piedade que a gente tenha na vida não veio de nós. É poder do Espírito Santo para a gente viver em santidade. Porque só ele pode produzir isso em nós. Por nós mesmos nós não conseguimos. Então, a gente tem o poder, a gente tem a unção. Mas existem outras coisas que o Espírito Santo faz e que tem lugar nesse capítulo de Romanos, que são a intercessão do Espírito Santo pelo povo de Deus, a certeza da salvação, porque o Espírito Santo é o penhor da salvação dos que creem. Então, o que nos dá garantia de que nós somos salvos é o Espírito Santo. E o fato de ser o guia do cristão e da cristã, porque ele conduz, ele dirige o caminho. Então o Espírito Santo, além de derramar dons, ungir e dar poder, ele também intercede, ele dá certeza da salvação e ele guia os filhos de Deus. E pensando sobre isso, a gente pensa, como é que eu posso ter certeza dessa salvação? De que de fato eu pertenço a Deus? O apóstolo Paulo descreve nesse capítulo as características de uma pessoa que nasceu de novo, de uma pessoa que de fato foi salva por Jesus. Porque há pessoas que podem ser profundamente conhecedoras da palavra, podem estar na igreja há 50 anos e irem para o inferno. E há pessoas que podem estar há menos tempo e irem para o céu. Porque a salvação não é simplesmente, não é a prática religiosa. Não é porque eu entrego dízimo, porque eu vou à igreja e porque eu sou mais ou menos certinha que eu sou salva. Porque há espíritas que têm a vida mais santa do que muitos crentes. Há pessoas com muito melhor testemunho e que não são crentes do que os crentes. Então, a salvação, ela exige frutos espirituais na vida daquele que a tem. Então, estar na igreja
não significa estar em Cristo. É bom que a gente que está na igreja já esteja em Cristo, tentando alcançar os que não estão. Mas uma coisa não é garantia da outra. Então, tirando o fato de ser um presbiteriano independente fiel, de ser um crente certinho, se isso não garante a minha salvação, o que garante a minha salvação? Em primeiro lugar, que está nos versos 8 e 9, quando a carne não me domina. A gente não pode confundir a carne com o corpo. A gente achar que os grandes pecados da vida a gente comete com o corpo. Porque os maiores pecados dos crentes são cometidos com o pensamento. Porque a carne não é a inclinação do meu corpo para o pecado. A carne é a inclinação do meu ser ao pecado. Os meus pensamentos são carnais. Tudo em mim me puxa ao pecado, me leva ao erro, por conta da minha natureza pecaminosa. Então, eu sou carnal, querendo ou não. Paulo mesmo diz que ele é carnal, vendido à escravidão do pecado. Tanto que ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer, mas o mal que ele não quer praticar, ele vive praticando. Que dentro dele tem uma luta interior. E aí ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará disso? Então, todos nós somos carnais. Mas a diferença entre um salvo e um não salvo é que a carne perde poder sobre aquele que foi salvo. A carne para de ditar, a carne para de dominar, porque agora existe um Espírito Santo no seu interior, subjugando a carne. Outra forma de saber que eu sou salvo, que eu fui salva, é quando a minha mente é inclinada para o Espírito. É quando eu tenho prazer na lei de Deus, nas coisas de Deus. É quando pecar me entristece, pecar me frustra, pecar me faz mal para a alma e agradar a Deus me faz bem. Fazer devocional, servir ao Senhor, isso me alimenta. Então esse é outro sinal da salvação. Então a carne não dominar e a gente ser inclinado para o Espírito, tendo prazer na lei de Deus. E como que é possível eu conseguir a carne não me dominar e a minha mente ser inclinada para as coisas de Deus, se a minha carne nunca se converte? Essa é outra certeza da nossa fé reformada. A carne, até o fim da vida terrena, nunca se converte. Então vai ser sempre uma decisão agradar a Deus. Desagradar a Deus sai naturalmente. Você não precisa se esforçar para pecar, porque a obra da carne já sai de você naturalmente. Mas é preciso esforço para você manifestar o fruto do Espírito, porque esse fruto não é seu, ele é do Espírito. Então, só vivendo uma vida submetida ao Espírito Santo é que ele vai brotar o fruto dele em você, para você poder vencer o pecado, para você poder viver uma vida piedosa, para você poder agradar a Deus. Então, embora a carne não se converta, eu posso me deixar tão entregue nas mãos do Espírito Santo que o Espírito que habita em mim vença a carne que habita em mim. Então, a verdadeira prova de salvação é o Espírito Santo habitar em você. E isso mostra que nós somos mais privilegiados do que Moisés. Porque a Bíblia relata que nunca mais na terra houve um homem como Moisés, com quem Deus falasse face a face. Mas ainda assim, quando Deus falava com Moisés, Deus estava de fora de Moisés. Então, ele falava com essa intimidade,
mas Deus ainda estava fora dele. Nós temos o privilégio de Deus estar em nós. Ele habita em nós, então Deus está dentro de nós. Isso nos lembra a história dos discípulos no caminho de Emaús, porque Jesus tinha morrido e ressuscitado, e um deles, chamado Cleopas, e um outro discípulo de Jesus, estavam de luto pela morte de Jesus, extremamente frustrados, voltando de Jerusalém, onde aconteceu a crucificação de Jesus, para Emaús, a aldeia deles, que ficava a mais ou menos 12 quilômetros de distância. E eles foram cabisbaixos, tristes, quando Jesus apareceu do lado deles, de verdade, de carne e osso, lado a lado. Dava para sentir o cheiro, dava para encostar, não era uma visão. Jesus encarnado, ressurreto, corporeamente estava ali do lado deles. Mas eles não reconheceram Jesus. E Jesus perguntou: do que vocês estão falando na medida que caminham? E aí eles dizem: nossa, você é o único peregrino da cidade que não está sabendo o que aconteceu? E aí Jesus pergunta: o que aconteceu? Tinha um homem chamado Jesus de Nazaré. Ele contou a história de Jesus para Jesus. Ele era profeta, nós considerávamos que ele era o Messias, mas aí as autoridades judaicas religiosas o entregaram para Roma e ele foi crucificado, ele morreu. E aí já se passaram 3 dias, e aí algumas mulheres foram ao túmulo e elas voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos que dizem que ele está vivo. E é isso aí. Então, eles sabiam toda a história, inclusive da ressurreição. Só que saber não muda a nossa vida. O saber não faz diferença. Por isso eu disse que dá para saber muito e mesmo assim não ir morar no céu. Porque a vida cristã é uma vida de prática. A palavra precisa ser encarnada como o próprio Deus se encarnou. O apóstolo Paulo diz a uma igreja que eles são uma carta. E muitas vezes a nossa vida é a única Bíblia que os outros vão ler. Talvez um marido incrédulo, um filho desviado, um colega de trabalho meio endemoniado que fica te atormentando. Essas pessoas não vão chegar na Bíblia. Elas talvez não tenham interesse pela palavra e elas não vão entender a palavra porque elas não discernem as coisas espirituais. Mas elas conseguem ler você. E você pode ser a única Bíblia a qual elas terão acesso. Pois bem, os discípulos, quando terminaram de contar essa história, Jesus disse: como vocês são tardios para crer em tudo que os profetas disseram. E aí Jesus ficou aquele caminho inteiro mostrando para eles tudo no Antigo Testamento, tudo que estava escrito sobre o Messias, mostrando que esse Jesus era o Messias prometido por Deus e que os profetas já tinham dito que ele haveria de padecer, mas que depois ele iria ressuscitar. E aí chegaram em Emaús. E aí Jesus foi como quem ia seguir. E eles falaram: não, fica com a gente, já escureceu. E aí Jesus aceita ficar com eles. E eles não sabem que é Jesus. Para eles é um peregrino judeu que encontrou com eles no caminho. E aí quando eles se sentam para comer, para partir o pão, quando Jesus dá graças e parte o pão, Jesus desaparece. E então eles começam a dizer um para o outro: não estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos explicava as escrituras no caminho? E aí conta-se que um missionário contou essa história para um grupo de pescadores, a história dos discípulos no caminho de Emaús.
E um pescador, quando acabou a história, perguntou para o missionário: onde que Jesus foi parar? Por que ele sumiu? Para onde que ele foi? O missionário nunca tinha parado para pensar nisso. E aí, enquanto ele pensava no que responder, o outro pescador falou: é óbvio, ele entrou dentro deles. Então, Jesus saiu de fora do caminho, da frente deles à mesa, quando Jesus era só um conhecimento teórico, e no partir do pão, eles experimentaram Jesus. Então, Deus passou a estar dentro deles. Eles deixaram de ser os mesmos. Tanto que eles foram desanimados para casa. E depois eles voltaram animados para anunciar que Jesus estava vivo e tinha se encontrado com eles. Então, será que na sua vida, Jesus está de fora ou Jesus está de dentro? A gente precisa pensar sobre isso, porque ainda hoje o Espírito Santo é a pessoa menos falada da Trindade. Os nossos cânticos falam mais sobre Deus Pai, na grande maioria, mais ou menos uma quantidade média fala sobre Deus Filho, mas nós cantamos pouco sobre o Espírito Santo, nós falamos pouco sobre o Espírito Santo, nós, os tradicionais presbiterianos independentes reformados. Embora a nossa fé creia no Espírito Santo, embora nós creiamos nos dons espirituais, de alguma maneira o Espírito Santo parece coisa de pentecostal, ele fica meio que de lado. Mas a gente precisa valorizar o Espírito Santo, porque é Ele quem nos lembra as palavras de Jesus. É Ele quem traduz a nossa oração para que ela seja ouvida por Deus. É Ele quem traduz a nossa lágrima quando a gente só consegue chorar e nem sabe como orar, e aí Ele faz com que a nossa oração chegue até o céu. É assim, com o Espírito Santo, que a gente vence o pecado. E só é possível ter virtude pelo Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito, amor, alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, não são frutos humanos, eles são frutos do Espírito. Só o Espírito tem esses frutos. As obras da carne, que são as obras humanas, são aquela lista enorme de dicções, facções, inveja, bebedices, orgias, bebedeiras e coisas semelhantes a essas. Por isso, se eu quero na minha caminhada ter virtude, saber amar, ser paciente, ser bondoso, andar a segunda milha, ter domínio próprio, ser mansa de coração, eu preciso de dar mais espaço para o Espírito Santo na minha vida, para que ele gere o seu fruto em mim. Quanto mais vazia eu for do Espírito Santo, menos virtude eu vou ter na caminhada. E é por isso que a gente vê tanta diferença entre os crentes numa igreja. Uns crentes são mais usados por Deus, são mais fervorosos. É como se Deus gostasse mais deles, porque parece que a vida deles, eles têm mais virtude. É que eles buscam mais. Quando a gente busca pouco, a gente recebe pouco. E é por isso que Paulo diz para a gente ter cuidado para não apagar o Espírito. Porque, às vezes, a gente vive tanto na carne, no nosso próprio ego, na nossa própria vontade, que o Espírito Santo fica apagado na nossa vida. É como se a gente fosse escanteando ele nas nossas decisões, na nossa forma de ser. E o que vai acontecer pelo fato do Espírito Santo, o que já aconteceu pelo fato do Espírito Santo morar em mim? Primeiro, eu fui adotado na família de Deus. Então agora eu sou filho, eu sou filha,
Eu não sou mais um estranho na casa de Deus. Eu também vou receber um novo corpo na ressurreição. Jesus foi o primogênito entre muitos irmãos. Ele foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. As pessoas que Jesus ressuscitou na terra, ressuscitaram para a morte terrena, porque Lázaro foi ressuscitado, mas depois um dia ele morreu. A filha de Jairo foi ressuscitada, mas depois de um tempo ela morreu. Todos antes de Jesus ressuscitaram, voltaram à vida para a vida terrena. Mas Jesus ressuscitou para a vida eterna, por isso que ele é o primogênito entre muitos irmãos. E assim como ele tem um corpo glorificado, assim como ele é a natureza divina, quando nós formos ressuscitados, aqueles que estão em Cristo, nós também teremos um corpo glorificado, nós também participaremos da natureza divina. Quando o Espírito Santo habita em nós, então nós vamos receber esse novo corpo redimido, nós somos adotados na família de Deus, nós somos guiados na vida, porque o texto que nós lemos diz que se alguém, deixa eu achar o texto, sobre o andar no Espírito, vamos lá, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então eu tenho uma direção. E como que é essa direção? É quando você percebe Deus te dando convicção de que decisão que você tem que tomar, de onde você tem que pôr a mão e de onde você tem que tirar a mão. Nós somos fortalecidos na nossa fraqueza, porque na hora que a gente não consegue, não tem mais forças, Ele geme em nosso favor. Ele intercede em nosso favor de forma que sejamos renovados, reerguidos. Então o Espírito Santo nos assessora na nossa oração e Ele nos dá a convicção da nossa salvação, porque Ele é o penhor da herança. Então que a gente seja mais amigo do Espírito Santo e que a gente leve mais a sério o fato de Deus habitar em nós, porque isso tira muitas das nossas desculpas de vivermos uma vida cristã medíocre. Eu não consigo ser tão assim, eu não dou conta, dá. O Espírito Santo habita em você, então você consegue vencer as coisas porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Mas você precisa dar espaço para Ele agir na sua vida, para que Ele te guie e para que as pessoas vejam o agir dele em você. Porque Deus Pai está nos céus e Deus, o Filho, deu a vida por você e é em nome dele que as suas orações chegam a Deus. Mas o Espírito Santo é que te torna templo espiritual. É Ele que habita no seu coração. É Ele quem te convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, olha mais para o Espírito Santo, porque o presbiteriano também precisa ser cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos que nos desperte a um avivamento espiritual, porque tantas vezes nós somos crentes intelectuais, nós frequentamos a escola dominical, nós somos fiéis na igreja, nós sabemos tanto, Senhor, mas nos faltam experiências. E embora a gente não erre por desconhecimento das Escrituras, muitas vezes a gente erra porque não tem o poder de Deus. Então, ensina a tua igreja a começar de mim, a buscar o teu Espírito, a abrir espaço para o teu Espírito no nosso ser, a fim de que as nossas vontades, as nossas decisões, os nossos pensamentos e desejos sejam inclinados para ti. E para que assim a gente consiga te agradar, enquanto a gente não recebe o corpo glorificado, a gente possa viver para ti nessa vida. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.